Um bom dia a todos. Eu quero dar um bom dia para os nossos amigos e irmãos em Cristo que porventura vão ouvir com prazer a mensagem. Minha esperança é que eu seja útil na vida dos meus ouvintes. Nós estamos sem ninguém na igreja, tem aqui eu e Gessé encarregados de gravar. Agradeço a Deus pela vida do Gessé, que tem dado um apoio incrível nesta obra. As nossas igrejas estão fechadas neste dia 11 de abril. Mas a palavra de Deus não está, ela está livre, solta. E eu sei que Deus está usando e vai usar outros pregadores também, firmados na verdade. Nesta manhã, para a edificação do povo de Deus, eu quero trabalhar na pregação com Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Eu vou ler o texto, eu quero que vocês, crentes em Cristo, peguem o texto de Filipenses e acompanhem o texto ali, para que vocês possam compreender, acompanhar a mensagem. E é isso que crentes devem fazer. Não ouvir dizer, ai que bênção, como foi, não. Examinem o texto. Nós vivemos esta época que nós não gostamos muito da Bíblia, tá? Há um desprazer no tocante à palavra de Deus. Então examine o texto para que vocês não vivam sob o engano de uma época perigosa como estamos tendo em nossos dias. Eu já preguei sobre morrer para Cristo, quer dizer, viver. Hoje eu quero pregar sobre viver e morrer. Quer dizer, é outro assunto dentro do mesmo texto. Vamos ler então os 3 versículos. Capítulo 1, versículos 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Provavelmente não dará tempo para tratar deste assunto completo, como eu fiz nesse escopo, neste esboço aqui, a fim de ajudar os irmãos. Se eu não puder terminar tudo hoje, na próxima eu terminarei. Meu desejo é que você acompanhe este assunto tão importante, tão oportuno. Nós estamos vivendo em dias quando muitos santos estão morrendo. E há perigo de eu ou você morrer a qualquer instante. Nós não somos melhores do que os outros que partiram, ou que mesmo estão partindo. A pergunta é esta: será que o viver é Cristo é compensador? Paulo analisou tudo isso à luz da eternidade. E devemos fazer o mesmo, né? Tudo aqui analisarmos à luz da eternidade. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Vamos pensar nisso, por quê? Eu creio que vale a pena, queridos irmãos, uma vez que o evangelho moderno sempre tem colocado o céu como prioridade. Mas se você não lembrar que a vida cristã é Cristo, é claro que o céu é importante. A nossa pátria está no céu. Nossa cidade é o Monte Sião,
onde Cristo foi nos preparar um lugar. Não estou condenando isso. Mas, se você tirar o nome de Cristo e se ocupar com meramente o céu, você não vai entender o motivo da vida cristã. Para Paulo, o motivo era Cristo viver. Ele trata isso com esmero, de uma forma maravilhosa nesta carta. Ele mostra que o prazer dele era Jesus, que o alvo dele, a intenção era conhecer Cristo. Não deve ser assim o nosso viver? Conhecer aquele que por nós morreu e viver por ele. Como diz aquele hino, aquele corinho, né? Para mim o viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é grande muito mais. Ok, vamos lá. Nós devemos então, irmãos, voltando ao assunto aqui, avaliar o nosso viver à luz da eternidade. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui à luz da eternidade? Então, se fizermos isto, analisando a luz deste mundo, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho um ganho, eu gostaria de viver mais. Se fizermos isto, nós estaremos perdendo, está vendo? Então, vamos analisar tudo à luz da eternidade, não a vida aqui. Eu sempre lembro daquele secretário de Jeremias, né? Você vê isso no capítulo 45 de Jeremias, quando aquele homem que era o escritor de Jeremias, quando ele viu que estava a guerra vindo e tudo acabando, gente morrendo, aí Deus falou para ele: por que isso? Por que essa preocupação com a vida aqui? O que eu plantei eu estou arrancando, o que eu construí eu estou derrubando tudo, mas a tua alma será preservada. Nota o que Deus estava querendo dizer com aquele homem. Isso acontece conosco, irmãos. Nós estamos acostumados, eu estou com 60, quase 68 anos, acostumado a viver aqui. É muito tempo, considerando, né? Muitos santos partiram, muitos homens de Deus partiram. E o que nós vamos deixar aqui? Nada é nosso, nada. Aquele hino do cantor: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó vãos terrestres, esplendores, não quero aqui ficar. Então nós não sabemos quanto tempo viveremos aqui. Nossa vida está em boas mãos, não é verdade? O Deus maravilhoso cuida do seu povo. Então, avaliemos tudo à luz daquilo que é bom para os que aqui ficam e para os que vão. Para Paulo, no texto aqui, o viver só compensava. Vocês percebem o texto? O viver só compensava se houvesse fruto para o trabalho dele. Vendo aqui? Isso que eu quero aqui é fruto no trabalho. Caso contrário, o viver é inútil. Então, olha como vivem os não crentes. Eles vivem procurando o quê? A glória daqui, ganhar o mundo quando vão perder suas almas. Então quero tratar disso primeiro, depois eu quero considerar finalmente o que era mais importante para Paulo: partir e estar com Cristo. Então eu tenho basicamente aqui, deixa eu ver, 3 pontos, 3 assuntos básicos que eu irei tratar
Primeiro eu vou tratar o viver é Cristo, bênçãos eternais para esta vida. Porque Paulo diz, se o viver na carne traz fruto. Então isso tem uma lição importante aqui. Depois, em segundo lugar, o que é melhor para os salvos? Partir e estar com Cristo. E, finalmente, quando o viver não é Cristo, será uma coisa assim mais prática para o não crente. O que prende o homem aqui? Vamos lá. O viver é Cristo, bênçãos eternais para esta vida. Ele diz, se o viver na carne traz fruto. Olha a motivação de Paulo no viver aqui. E vocês devem saber que o apóstolo estava preso. Quando ele remeteu esta carta para os filipenses, eles estavam algemados numa prisão lá em Roma. E aqui está este homem dizendo, se o viver aqui na carne traz fruto, então eu quero viver mais. Então veja bem, vamos olhar a vida usando esse elemento, o homem de Deus. O que prendia Paulo aqui? Não era o viver aqui, ele teria muitas motivações para viver aqui. Paulo nunca casou. Não é porque ele não queria casar, ele mesmo diz, não tenho eu e Barnabé direito de ter uma esposa crente. Ele fala isso no capítulo 9 de 1 Coríntios, se eu não me engano. Ele diz, eu queria ter, mas olha, queridos irmãos, a vida de Paulo era tão cheia de viagens, de problemas, de perseguição, que não podia ele ter uma esposa ao seu lado. Era um trabalho itinerante dele e de Barnabé. Então significa naquele texto lá de Filipenses, que Barnabé também não era um homem casado, né? Pode ser que seja, talvez alguém tenha alguma informação melhor, não sei. Vamos ver, talvez ele casou depois daquilo. Mas o que Paulo interessava não era isto. Então, ele tinha parentes, ele amava Israel, ele amava o povo dele, né? Ele tinha amigos aqui, ele tinha igreja. Mas nota, o que ele pensava era na utilidade dele na causa aqui. Pensava sempre na causa. Deve ser o nosso pensamento. Então temos um trabalho, nós estamos vendo a situação hoje como está. A necessidade que temos de um avivamento em nosso país. Gostaríamos de ver, eu pessoalmente, gostaria de ver uma volta nesse nosso país à palavra de Deus, para voltar à palavra de Deus. Para um enaltecimento da glória do evangelho bíblico em nosso país. Nós vemos onde chegou a situação aqui. Então, voltando ao texto, significa que não há possibilidade de um viver em sua plenitude enquanto estivermos distantes fisicamente do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Baseando naquilo que Paulo fala, ele percebia, e nós também podemos perceber, que diante de tanta fraqueza que nós temos, não há qualquer possibilidade de uma vida real e plena enquanto aqui estivermos. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos desfrutar de Cristo aqui, claro. A Bíblia manda, inclusive, 2 vezes aqui em Filipenses, corroborando o que é dito no Salmo. Alegrai-vos, Salmo 32, alegrai-vos no Senhor. Interessante, né?
Era o que Paulo sentia, era essa alegria no Senhor. Mas algumas coisas, irmãos, nos atrapalham aqui. Uma que nós estamos num corpo mortal. E ele reitera esse assunto em 2 Coríntios, onde ele fala que nós habitamos num corpo, numa casa de barro, cheio de fraqueza, não é verdade? Nós estamos sempre com fraquezas na vida. Nós habitamos num lugar de dores. Nós habitamos com esta limitação terrena. Às vezes queremos ir e não podemos. Queremos alcançar mais. Nós também habitamos no mundo que nos empurra para fugirmos de nossos objetivos eternos. Todos os crentes entendem isso. Às vezes queremos usufruir do amor de Cristo, gastar mais tempo com a palavra, não é verdade? Santificarmos-nos mais, gastar tempo em oração, estar mais com os irmãos, e às vezes essas coisas mundanas vêm e dizem, não dá tempo, você não pode fazer isto. Então, o sofrer desta vida terrena, as limitações desta vida, nos fazem incapazes de alcançarmos a plenitude em Cristo. Podemos desenvolver, Paulo trata disso em Romanos capítulo 12, para consagrar nossos corpos a Cristo. Devemos fazer, mas é guerra, é luta, e nunca alcançamos aquilo que realmente deveria ser perfeição para nós. Devemos almejar isto, devemos alcançar essa maturidade em Cristo, mas nós não alcançamos deveras devido às nossas limitações. Então os crentes sofrem com isto. Eu sei, queridos irmãos, o quanto sofremos. Nós temos defeitos. Nós trouxemos para a vida cristã muitas coisas do velho homem, né? Trouxemos sim. As aparências do velho homem, maus costumes daquela velha vida antiga, né? Carregamos alguns traços daquele cadáver que movia aqui. Depois ressuscitados em Cristo, com Cristo, por Cristo, para um novo homem, nós sofremos consequências, né? Então temos que remover para uma vida mais santa, mais pura. Também, irmãos, tem a jornada nossa aqui. Nós caminhamos para o céu. Todo crente caminha, encontra dificuldade, encontra canseira, encontra luta, encontra perigo na estrada, enfrentamos perigosos inimigos que vêm nos atormentar, enfrentamos problemas com nossa natureza carnal, que habita em nosso corpo, não é verdade? Então todo crente sabe disto. Então, queridos irmãos, nós percebemos que a luz da glória de Cristo não está brilhando totalmente ainda. Vem gozo e alegria no culto, na mensagem. Tem dias que nós estamos lá no top. Oh, que maravilha ser crente. Mas tem dia que desce. A jornada é assim. Nós descemos aos vales, subimos aos montes, A estrada da vida cristã é assim, cheia desses altos e baixos. Também significa que o próprio mundo não há de tolerar a presença de alguém cujo viver é Cristo. Sempre tenho reiterado isso aqui, enfatizado isto.
quanto mais desejo você tem e se aplica no dever, na coragem de ser igual a Cristo, de ser semelhante a Cristo, o mundo vai lhe odiar mais. O que acontece com muitos chamados crentes é que eles não lutam por isto, não querem ser iguais a Cristo. O mundo é atrativo, eles têm objetivos diferentes. Duvido que são crentes, duvido, porque há no crente esse prazer de ser igual a Cristo. Mas no momento que você almeja isto, parentes, amigos e até pessoas mais próximas de você não vão gostar. Ninguém do mundo quer Jesus perto. Ninguém quer saber que ele vive. O mundo odeia a ideia de que Jesus está vivo. Foi sempre, desde a ressurreição, foi sempre assim. A reação em Jerusalém foi terrível. A reação do mundo é terrível ao saber que aquele que morreu, ressuscitou e habita no crente. Então, quando nós queremos ser semelhantes a Cristo, nós vamos parecer com Ele. Os traços dele se manifestarão em nosso viver. Não é verdade? Claro. Então, quem é entre os incrédulos que irá ter prazer nisto? No mundo atual, o mundo carregadíssimo, irmãos, de horrores, de abominações, de desejos malignos, de prosperidade material. O mundo cheio de uma paixão infame. O mundo que jaz no maligno. Não quer isto. Tá? Então, quando você mais perto está de Cristo, eles podem até respeitar você, mas eles vão ficar de longe. Tá? Deus controla o ímpio, mas ele fica de longe, ele não tolera isso. Está na sua igreja, ouvindo a mensagem que você ouve, vivendo para a glória de Deus, servindo aos irmãos, servindo o povo de Deus, sendo fiel na sua casa, como esposa, como marido, tá? Como um filho, no serviço, honrando a Deus, vivendo em justiça, gastando tempo na palavra de Deus. Todas essas coisas fazem com que o mundo não tolere. Começa a lhe perseguir, começa a lhe atacar, começa a lhe empurrar. Eles querem que a parede caia. Uma linguagem mais ilustrativa. Eles querem empurrar você, porque eles querem que você seja simpático com o pecado deles, com o viver desobediente deles. Então há diferença, queridos irmãos, entre o filho da obediência e os filhos da desobediência. Está vendo aqui o que acontece? Então, é exatamente isso que Paulo estava falando. Para mim o viver é Cristo. Vamos adiante, queridos irmãos. Nem todos os santos, óbvio, serão deixados aqui por muito tempo. Nem todos. Normalmente Deus tira os seus santos daqui. Deus não permitiu que o ladrão convertido na cruz ficasse aqui. Tiago nem sequer provou um pouco das bênçãos do avivamento que ocorreu em Jerusalém. Ele foi morto à espada. Muitos santos de Deus que tinham objetivos aqui de ver a causa crescendo, morreram, foram levados pelo Senhor. Glória ao Senhor. Mas notem, queridos irmãos, nem todos eles passam tempo aqui. Enoque andou com Deus, mas também Noé andou. Enoque foi tirado, simplesmente levado. Ele odiou tanto este mundo, tanto o sistema maligno deste mundo,
que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas Noé não foi menos do que Enoque, mas foi deixado para a construção daquela arca, pela qual ele condenou o mundo e salvou sua família, e a si mesmo. Então, a maneira como Deus lida aqui é soberanamente dele. Então, nós não temos controle sobre isto. Então, o que nós estamos querendo tratar aqui é das motivações que imperam no coração dos santos, né? Desejos santos, como Paulo tinha. Outro detalhe que aparece aqui, que eu quero tratar, os irmãos podem perceber no texto, aquilo que pode nos prender aqui, nunca deve ser o que vamos deixar. Talvez vocês não entenderam o que eu queria dizer. Aquilo que pode nos prender aqui, nunca deve ser o que vamos deixar. Então, o que é que nos prende aqui? Eu, pessoalmente, teria muitos motivos para me prender aqui. Eu tenho meus filhos, minha esposa, minha casa, meus netos, meus parentes, amigos, deveras, muitos prazeres lícitos aqui, não é verdade? Mas notem, isso não deve ser a motivação nossa aqui. O prazer de ser útil neste mundo deve ser a motivação. Eu conheci o pastor Daniel Brown, mora lá em Uberaba. Ele e o sogro dele me deixaram marcas de homens que souberam enfrentar as dificuldades, as lutas e os sofrimentos da vida aqui. Outros obreiros também que eu conheci. As coisas daqui, eles amavam. Quem é que não ama um filho? Quem não ama a esposa? Quem não ama os seus parentes? Quem não ama bens daqui? Claro, não é errado isto. Mas nota, essas coisas nós devemos, vamos dizer, enfrentar e castigar, sim. Nossos desejos carnais aqui, castigar com sofrer, para dizer assim, não, vamos deixar isto. Vamos lembrar de Abraão, irmãos. Quantos bens tinha aquele homem? Nós nem imaginamos. Abraão tinha uma comitiva de pessoas em sua casa. Olha, quando contamos ali, 400 homens criados por ele, que o amavam, sem dúvida, que eram prazerosos em servi-lo. Ele tinha bens e bens e bens. Ele amava Sara, mas quando morreu, antes ele pôde, pela fé, enxergar a cidade construída no céu para ele. Deixou tudo aqui. Não ficou apegado àquilo ali. Fantástico. A história da fé é uma história maravilhosa, que nos enche de alegria e de ensinos prazerosos. Notem, queridos irmãos, o que Deus não nos deu pode ser instrumento de idolatria. Como assim? Vou explicar para os irmãos. Aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para o nosso prazer temporário, mas essas coisas podem tomar tanto o nosso ser, grudar tanto em nossa carne, que nós não queremos buscar, ter anelo por coisas eternas. Então essas coisas podem estorvar a beleza da vida que é em Cristo.
Queridos irmãos, é prazeroso? É. Mas isso aqui, a vida que há em Cristo é infinitamente melhor. Nós somos dele. Ele nos comprou para ele. A razão de toda criação é Cristo. A glória de toda criação é Cristo. Tudo está nele. Então os crentes estão ligados a ele. E ele deve ser a nossa motivação. Conhecê-lo mais. Nós fomos unidos, queridos, a um noivo amado. E deve ser o nosso prazer conhecê-lo mais. A terceira lição que emerge aqui neste ponto é a seguinte: Deus nos deixa aqui porque podemos ser úteis naquilo que é útil. Para Paulo era a igreja, era a pregação do evangelho aos gentios e aos judeus. Ele reflete isso em capítulo 9 de Romanos, quando ele diz que ele desejava ser um anátema, maldito de Deus, para ver seu povo sendo salvo, o povo de Israel. Paulo amava as pessoas, mas notem, queridos irmãos, ele queria fruto para o seu trabalho. Ele estava engajado nisto. Ele procurava saber como é que está a igreja. Ele queria ver que os resultados do seu trabalho perseveravam. Então é utilidade, mas mesmo a utilidade aqui não estava acima do desejo de ser igual a Cristo. Então, queridos irmãos, devemos pensar como Paulo, mas devemos viver. Eu tenho aqui 4 lições que aparecem aqui para entender isto. Primeiro, devemos viver para brilhar a justiça de Cristo em nós, e assim a injustiça deve ser banida. Então o assunto ser igual a Cristo é prático. A justiça dele em nós. Eu sei, irmãos, o quanto a Bíblia trata da nossa salvação. A nossa salvação é perfeita justiça em nós. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justiça de Deus em nós. Mas a justiça de Deus através de nós. Quase não pregamos sobre isso. Vida cristã e justiça. Paulo trata isso no capítulo 6 de Romanos. Somos servos da, olha o artigo definido, da justiça. Brilha a justiça de Deus em nós, para que o mundo veja. Isso é a glória de Cristo. O mundo deve perceber que os santos de Deus vivem em justiça e na justiça. É isso que traz perseguição. Sereis perseguidos por causa da justiça. O mundo não é perseguido por causa da justiça do mundo, da religião do mundo, da moral do mundo, mas os santos são perseguidos por causa da justiça de Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Em segundo lugar, devemos viver para brilhar a santidade de Cristo através de nós. Impressionante. Mas quando a santidade de Cristo brilha, na realidade, irmãos, a santidade de Cristo é a prática da justiça. Cristo em vós, esperança da glória. Brilha a santidade.
Foi assim que irmãos do passado viveram. Foi assim, irmãos, que eles corajosamente disseram não para o mundo. Se separaram do mundo para viver para a glória de Deus. E sabe, o que acontece é que as perversidades do pecado serão eliminadas. O que mais nós estamos precisando hoje? De homens e mulheres piedosos. Eu tenho falado isto. Vamos encher o mundo de piedosos. É Deus que faz isso, claro, não sou eu. Mas através da pregação da palavra de Deus, quando Deus começa a converter corações para Ele, homens e mulheres sobrepujam em piedade. O que está acontecendo em Ribeirão Preto, no Brasil, é que faltam homens e mulheres piedosos. Porque aí, o pecado, as abominações que nós estamos vendo ocorrendo ao nosso derredor, eles são, vamos dizer assim, mostrados, evidenciados como sujeira. Queridos irmãos, nós estamos vendo o adultério, a fornicação, o roubo, a mentira, a impiedade, as abominações, eles estão pululando ao nosso derredor e cantando de alegria, porque não tem piedosos, não tem ninguém para recriminar. A mensagem pregada nos púlpitos hoje não recriminam isso, não julgam e apontam o pecado como maldade. Por quê? Faltam piedosos. Então, queridos irmãos, por isso, o ecumenismo floresce. Todo mundo hoje é crente, todo mundo fala de Deus e com Deus hoje. Vamos lá, queridos irmãos, nós os crentes aqui no mundo, revestidos de Cristo, nós somos realmente os heróis dos céus, claro, e devemos ser, nunca baixar a bandeira, nunca nos curvar perante a impiedade deste mundo perverso. Nós somos os únicos que podem brilhar por Cristo, para que todos vejam a diferença. Muitas e muitas vezes, Deus tem abençoado o mundo com o viver dos crentes, trazido avivamento, trazido lares sérios, porque a vida dos crentes exemplifica isto. Vamos adiante. Em terceiro lugar, devemos viver para que nossa geração conheça o Deus de misericórdia. Queridos irmãos, enquanto o Senhor não vem para nos buscar, eu sei que há no coração nosso um olhar para os céus, é verdade, mas nós devemos lutar para sermos diferentes, orar, pregar. Os pastores devem fazer isto, nossos jovens pastores devem voltar para a palavra, não devem ficar à busca de serem famosos. Fujam disto, queridos irmãos, não busquem fama, buscam utilidade na glória de Deus. Veja bem, quando acontece isso, a nossa geração, influenciada pela visitação misericordiosa de Deus, pode sim alcançar esta tão gloriosa salvação. Quantos são os eleitos? Não sei. São milhões e milhões e milhares e milhares. Deus tem o seu povo e Deus tem o tempo dele para alcançar o povo dele. Então,
Não limitamos o poder de Deus. Em quarto lugar, devemos querer ficar aqui. Sim, mas qual utilidade? Por que ficar aqui? Que vantagem tem? Para o bem da igreja, que aqui há de permanecer por um tempo ainda. Tá? O bem da igreja, o bem dos santos. E ultimamente aqui no Brasil, pelo menos aqui o que eu posso ver em relação à minha cidade, Ribeirão Preto, eu não sei o que acontece na sua cidade, mas obreiros fiéis também têm testificado o que passa comigo. O que passa é o seguinte: nós não vemos igreja, nós vemos o agrupamento. Claro que tem suas exceções, por que não? Mas a igreja é o resultado do Evangelho, é um agrupamento de pessoas que servem uns aos outros, são soldados de Deus reunidos para adorar a Deus em espírito e em verdade e servir uns aos outros, exortando, edificando, orando, chamando a atenção. Isso é a igreja de Deus. Uma igreja local é tão importante, um pastor fiel, ou pastores, dependendo do tamanho da igreja. Por quê? Porque nós precisamos disto, desse agrupamento de santos que temem ao Senhor. Acontece hoje é o seguinte, é que muitos falam: eu sou a igreja. Espero, você não é a igreja. A igreja é um agrupamento de pessoas, não é eu ficando em casa, pegando a minha Bíblia e fazendo minha oração lá. Não, eu deixo o meu lar, pego minha família, a não ser que você seja crente único na sua casa. Vou para a igreja, vou nos dias de culto, estarei junto com os irmãos, ouvirei a mensagem, naquelas necessidades que vem, que eu porventura tenha, eu vou pedir conselho. Para isso tem um pastor. Então, se não houver isso, você está fora. Você não faz parte desse grupo que levanta o estandarte da igreja. Então, não brinquemos com Deus, fazendo de conta. Não. Outro detalhe que aparece aqui, desejamos também fruto no viver e não querer usufruir de um mundo condenado à destruição. 2 Pedro 3. Queremos ter coisas daqui? Se pudermos ter, bom, um carro, uma casa, bens daqui, mas não podemos nos apegar àquilo que está fadado a ser destruído, queimado pelo fogo da fúria de Deus, como Pedro fala no capítulo 3 da sua segunda carta. Cuidemos, irmãos, com a miséria da avareza, dos anseios terrenos por riquezas daqui. Cuidemos, afastemo-nos disto, porque Deus sabe nos açoitar com boas varadas, para que aprendamos a confiar nele. Se você puder ter, tenha, mas que essas coisas todas sejam úteis. Seu dinheiro, seu carro, sua casa, úteis ao serviço, filhos, tudo, úteis no serviço do Senhor. As nossas riquezas na glória, veja bem, elas são riquezas eternas, e devemos apropriar-nos cada dia, aqui na terra, da nossa herança no céu. Como assim? Orando. Quando oramos precisando de alguma coisa, nós estamos pedindo
riquezas eternas que sobressaiam sobre as riquezas daqui. Eu quero perguntar, o que é que você tem, querido irmão, que não vem da palavra de Deus? O que é que você tem? Tudo veio da palavra de Deus. Então, busque na palavra, busque dos céus, coisas eternas. Então, o querer ficar aqui, é o último subponto aqui desse primeiro ponto. O querer ficar aqui é um desejo santo de nossos corações, mas que nem sempre combina com o querer soberano do Senhor. Ele é soberano. Conheci um pastor que, quando chegou o momento que ele viu que ele estava com um tumor, que os médicos abriram, mas não tem mais jeito, ele chamou a família, chegou o momento final de eu ir, deixou tudo aqui e partiu. Conheci um outro querido irmão, me deixou saudade, quando foi descoberto que ele estava com câncer, que deram somente 6 meses para ele. Os outros choravam. Ele disse: por que vocês estão chorando? Ele dizia: eu serei mais feliz que vocês, vou ver Jesus. O querer soberano do Senhor, nós devemos estar prontos para isto. Moisés tinha motivos santos para ficar, mas ele tinha irmãos, um prazer por estar perto do Senhor. Vocês podem olhar que na vida daquele homem, era uma vida motivada em conhecer seu Deus. Por isso que ele armou aquela tenda da congregação, para conversar com seu amigo invisível, o seu Senhor. E o galardão de Moisés era tão desejoso no seu coração, o prazer era tanto por conhecer Cristo, que ele desejava isso. Ele recusou as glórias terrenas, porque almejava isto. Que fantástico! Os santos de Deus não morrem. Os santos de Deus estão vivos, conforme Deus mesmo censurou os saduceus. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus, acrescentando, o Deus de Moisés, o Deus dos santos que partiram, o Deus dos santos que não partiram. Ele é o Deus dos vivos. Vivamos para a glória dele, e que ele seja exaltado nisso, e que os santos de Deus sejam edificados.